Reiniciando então nossa programação, teremos o painel que abordará o tema TV por assinatura. Alternativas técnicas não param de surgir. Para compor a mesa, eu convido o senhor Israel Arruda Neto, diretor de projetos da Abrint. Convido o senhor Alex Júcius, diretor-geral da Neo TV. Senhor Marcelo Corradini, diretor técnico da Abrint. Senhor Marcelo Watson, provedor regional do interior do Rio de Janeiro e associado da Abrint. Solicitamos aos nossos convidados que ocupem os seus lugares à mesa. E para a condução desse painel, com a palavra como moderador, o senhor Israel Arruda Neto. Oi, boa tarde a todos. Queria cumprimentar aqui todos vocês aí que estão assistindo aí a Abrint há 2, 3 dias aí, e cumprimentar todos aqui da mesa, agradecer a vocês por estarem aqui. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que acho que todo provedor de internet sonha em ter, né? Então, assim, é um assunto bem interessante. O Alex aqui, ele é diretor-geral da Neo TV, ele tem uma expertise muito grande aí nesse assunto. Então, para a gente iniciar aqui, eu gostaria de pedir ao Alex que faça a apresentação dele para a gente. Obrigado, Alex. Obrigado. Passa aqui no mouse. Aqui se vai. Isso. Pronto. Olá. Primeiramente, boa tarde a todos. Queria agradecer a Abrint, aqui Marcelo Corradini, Israel. É a oportunidade aqui de estar falando para vocês. E acho que a pergunta aqui, o tema é bem desafiador, né? Quer dizer, TV por assinatura, alternativas técnicas não param de surgir. Diante do crescimento dos serviços over the top, será que faz sentido para o provedor investir em TV por assinatura tradicional? Quais vantagens e desvantagens dos dois modelos? É a pergunta do milhão, né? Assim, acho que quando o pessoal da Abrint me passou o tema, eu falei, bom, vou tentar aqui passar algumas coisas, algum conhecimento da Neo TV para compartilhar um pouco do que a gente tem visto e tentar depois fomentar aqui a discussão com vocês. Bom, basicamente, o que eu propus aqui? Vou falar rapidamente sobre a Neo TV, falar um pouco sobre as oportunidades que existem nesse mercado, as ameaças também, porque eu acho que é uma ponderação das oportunidades com as ameaças, de maneira muito prática, para os ISPs, quais são as opções que eles têm para poder mexer em TV ou conteúdo, alguns aprendizados que a gente tem visto de quem tem lançado as operações e quem não tinha conhecimento nesse mercado, e algumas recomendações, tá? Bom, Neo TV surgiu há 15 anos atrás, na verdade quase 16, em 1999, é uma associação também sem fins lucrativos, uma associação que o conteúdo ele é negociado em coletivo, então na verdade a associação é formada, hoje tem mais ou menos 140 associados, e a gente tem comitês dentro da Neo TV, comitês, o conselho administrativo, o comitê de programação. Nesses comitês são discutidos e, na verdade, são os operadores que são associados à Neo TV que decidem quais são os conteúdos que vão ser fechados ou por qual preço. E, basicamente, tem uma gestão, eu faço parte da diretoria executiva da Neo TV, na verdade, a gente operacionaliza o que é definido nesse conselho. A grade de programação, a grade de conteúdo ela é individualizada, então cada empresa pode ter a sua grade de programação, não é um produto único, então, dependendo da região, cada empresa pode ser a sua grade. Você tem a liberdade aí na escolha da marca da sua empresa, você mantém com a sua marca da sua empresa e você pode também manter a tecnologia, você pode escolher a tecnologia mais adequada para a sua empresa também.
As condições comerciais, como eu tinha comentado anteriormente, são aprovadas, né, por esse comitê de associados. A gente tem uma equipe jurídica que tem 16 anos de expertise fazendo isso, negociando conteúdo. Não é negociar lápis, não é negociar commodity, é bem complicado negociar conteúdo, não é simples. Apoio no processo de pagamento de canais, isso é importante falar, sempre que a gente vai numa apresentação, acho que isso é importante ressaltar, o fluxo financeiro não passa pela ANEEL TV, na verdade a ANEEL TV apenas negocia o conteúdo, então a gente negocia o conteúdo, consolida as bases de assinantes de cada um dos operadores associados à ANEEL TV, isso junta um volume, e com esse volume a gente tem um desconto, tem descontos por ter um volume maior, tem descontos maiores na aquisição dos canais. O contrato, quando é celebrado, ele é celebrado diretamente entre o programador e o operador. E a ANEEL TV apenas ela é anuente nesse contrato. A gente fecha um contrato padrão, um contrato standard para todos os operadores, entre operador e programador, e todos assinam exatamente o mesmo contrato. Esse contrato normalmente é um contrato que normalmente você paga por um assinante, normalmente você não tem mínimos garantidos, um assinante, se ele for, o canal custar 20 centavos, se tiver assinante no mês, você paga 20 centavos. Apoio na área de marketing, então todo apoio logístico aí para poder fazer campanhas junto com os operadores, especialmente os menores, os maiores já têm pernas para poder fazer esse tipo de processo. É muito importante o marketing no processo de TV por assinatura, é bastante diferente do processo de venda de internet, principalmente você precisa ter um marketing, uma estrutura de marketing e vendas bastante ativa para fazer isso. E uma gestão profissionalizada, eu não tenho provedor, eu não tenho operador, basicamente eu sou contratado, tenho experiência nesse mercado, eu fui contratado pela associação para poder gerir os interesses dos associados. Queria comparar um pouco rapidamente para terminar de falar da ANEEL. A ANEEL nasceu em 99 com 12 associados, a gente hoje tem mais de 140, muito devido ao SEAC. O SEAC ajudou bastante o fato de vários operadores quererem lançar a TV por assinatura, e isso fez com que uma série de empresas se interessassem nisso. Tecnologia lá atrás, a gente falava de tecnologia MMDS, nem sei quem lembra aqui de MMDS, estava falando aqui com o Corradini perguntou o que era essa sopa de letrinhas. O MMDS, na verdade, é uma tecnologia sem fio, uma tecnologia que está praticamente se extinguindo, ou se extinguiu, e, na verdade, o espectro dela está sendo usado para LTE, o espectro de 2,5, mas em 99 era uma tecnologia que era usada para distribuição de TV por assinatura. Estou falando de cabo e DTH, cabo analógico e o DTH. Hoje a gente fala de cabo, de fibra, de DTH, especialmente falando hoje tudo digital e tudo IP. Definição lá atrás, a gente falava de uma definição, negociar canais especialmente de standard definition, então os canais de definição que hoje a gente olha e fala assim, nossa, como a gente assistia televisão nessa qualidade, né? E na época eram muito poucos canais, 30 canais. A gente está falando hoje de negociações em conteúdos em high definition e até conteúdos 4K. Lá atrás, em 99, a gente negociava conteúdos especialmente para a tela principal da casa, que era a tela de televisão. Hoje a gente negocia para TV, para computador, para tablets, para smartphones, por uma série de telas. O conteúdo inicialmente eram canais lineares é o termo certo de se usar, são os canais que hoje passam, são os canais contínuos que passam na TV, e hoje a gente negocia conteúdos, né, conteúdos de canais lineares, o TV Everywhere, que na verdade é uma extensão do canal que você tem com a sua operadora de TV por assinatura para a internet, e os serviços de Video On Demand, ou mais conhecidos, muitas pessoas usam Video On Demand, outras usam Over the Top, OTT, mas basicamente isso hoje a realidade. O serviço hoje, lá atrás, as operadoras ANEEL TV, lá atrás, com essas 12 operadoras, nasceram como operadoras de TV por assinatura, diferentemente de vocês, que vocês nasceram como internet, alguns deles discados, depois evoluindo para o rádio, né, agora com fibra, mas a maior parte dos associados ANEEL TV nasceram com TV por assinatura e hoje, na verdade, são operadoras multisserviços, TV por assinatura, banda larga, voz e serviços de valor adicionado. Um serviço que lá atrás era pequeno, com uma quantidade pequena de pessoas, o foco na classe AB, e que a gente hoje, depois de muitos anos, o foco principal de crescimento, a gente está com quase 20 milhões de assinantes, TV por assinatura, estamos falando aqui de classe CD. Não estou nem contando também os serviços over the top no Brasil, que já estão com milhões de assinantes. Bom, depois de falar um pouquinho sobre a ANEEL, e um pouquinho da evolução do mercado, um pouquinho da evolução da ANEEL, eu queria falar um pouco para vocês das oportunidades que ainda existem nesse segmento, se é que existem, mas passar um pouquinho para vocês de uma maneira transparente o que eu acredito que
exista de oportunidade para um ISP, sentando aí na cadeira do lado de vocês. Penetração no Brasil, se você for a penetração, a quantidade de domicílios no Brasil que existem de TV por assinatura, ela é relativamente baixa quando comparada a outros países semelhantes. Eu não vou dizer semelhantes, vou comparar o Brasil e os Estados Unidos, mas comparar o Brasil e a Argentina, ou comparar mesmo o Brasil com países mais desenvolvidos, a penetração hoje aqui é baixa, 20 milhões de assinantes, 40 e poucos milhões, 50 milhões de domicílios, 40 e poucos milhões de domicílios, abaixo de 50% de penetração, outros países falando de 70%, 80%. Bom, basicamente isso se agrava quando a gente vai para o interior do Brasil, e onde a maior parte de vocês está presente. Então a penetração no interior do Brasil é menor do que a penetração nos grandes centros urbanos, então existe uma oportunidade de crescimento nesses lugares. A oferta de vídeo e banda larga do ISP, normalmente eu considero uma oferta mais forte. Se um ISP que está lançando hoje pretende lançar tem um serviço de banda larga e pretende lançar um serviço de vídeo, eu acredito que ele é um serviço mais forte do que você concorrer com um serviço de DTH sem banda larga, ou seja, aquele monoproduto. Você vai comprar simplesmente o DTH, uma oferta de DTH com vários canais. Eu acredito que o ISP tem uma grande oportunidade ao fazer o combo ou fazer ao montar um produto, você monta um produto mais forte que o DTH. Em termos de qualidade de serviço de valor agregado você pode colocar, da qualidade da imagem que você tem que te proporciona o IPTV. Então, acho que isso tem uma oportunidade grande para os ISPs poderem aproveitar. Outra coisa que não dá para deixar de ressaltar, que eu acho que é a grande qualidade da maior parte de vocês, é a questão da presença local e do atendimento, e que isso, sem dúvida, é muito mais forte se comparado com um dealer ou com um call center de um DTH também. Eu digo que a concorrência da maior parte de vocês é um DTH, então eu acredito que vocês, presentes localmente, conhecendo o assinante, tendo um atendimento presencial, e o assinante não tendo que ligar por um call center, ou ele não tendo relacionamento com o dealer, porque o dealer acaba instalando, acabou, vai embora, e não tem mais relacionamento. Então, com vocês, eu acredito que a relação é muito mais forte para a venda de vários serviços. Outra questão, não dá para deixar de ressaltar isso, é um mercado novo, mas o próprio sucesso do Netflix no Brasil, e os próprios números públicos que a própria NET divulga do Now, mostram que você tem alternativas de distribuição de conteúdo que estão tendo uma alta aderência no mercado. Então, além da TV por assinatura por si só, que já tem hoje seus 19, 20 milhões de assinantes, a gente tem visto esse crescimento grande de formas de distribuição alternativas, normalmente over the top, ou VIP, ou você compra conteúdos de vídeo sob demanda, filmes, os transacionais ou por assinatura, tem uma aderência muito grande e acho que esse mercado pode ser abocanhado também por parte dos operadores. Outra questão que só vocês têm relacionamento, isso também é uma oportunidade, é a questão do conteúdo local e regional, que vai ter cada vez mais relevância. Vocês podem se transformar, vocês podem ter parceiros, melhor dizendo, parceiros para poder trazer esse conteúdo para ser distribuído por vocês. Isso aqui, na verdade, pode ser algo linear ou pode ser algo não linear, então pode ser um serviço over the top ou pode ser um canal tradicional. E vocês têm capacidade para poder escoar esse conteúdo, vocês têm redes de distribuição e até monetizar isso também. Outra questão que eu acho que é importante hoje as coisas estão se tornando muito, talvez simples, mas vão se tornar complexas no longo prazo. Você tem um serviço por assinatura, que você tem lá vários canais à sua disposição, você tem serviços over the top, que você pode fazer assinatura, mas eu acho que com o passar do tempo vai ter tanto serviço serviço over the top que vai precisar de alguma entidade empacotando e agregando tudo isso. Você não vai conseguir acessar 55 apps no seu telefone ou no seu tablet, cada um com conteúdo. Você vai precisar de alguém que vai empacotar isso juntamente com um canal linear. Eu acho que o operador pode ser tanto aplicações próprias quanto aplicações de terceiros. Então não é nada que vai ser empacotado. Vergane aqui, obrigado. Tratamento VIP aqui é um negócio, né, que cara da plateia aqui que... Então isso também é importante, quer dizer, você pode ter uma aplicação própria desenvolvida por vocês, desenvolvida pelo próprio provedor, ou você pode distribuir uma aplicação no terceiro, uma aplicação over the top, né? Você tem que juntar isso com um canal linear. O usuário não vai ter paciência de acessar 50 aplicações, alguém vai ter que empacotar isso. Existe uma oportunidade para vocês, eu acredito. Outro ponto também importante
isso poucas pessoas falam, eu acho que não é interessante para ninguém que existam 3 ou 4 players, sejam locais ou globais, para distribuir conteúdo. Não é interessante para o governo, acho que não é interessante para quem distribui conteúdo, né? Se ficar na mão de um único fornecedor é complicado. Então, eu acho que quando a gente trata de conteúdo nacional da nossa cultura, você ter alternativas de distribuição tem que ser muito bem pensadas e vocês podem ser uma grande alternativa. Na verdade já são, né? Vários operadores de NeoTV já existem hoje e na verdade vivem fazendo isso, levando conteúdo e conhecimento para todo o interior do Brasil. Bom, nem tudo são flores, ameaças, né? Quando você vai lançar um serviço, normalmente o pessoal conta a parte bonita, não conta a parte complicada. Vamos falar um pouquinho da parte complicada. Pirataria. Pirataria hoje, se você for somar em TV por assinatura, é o terceiro grupo econômico. Se a gente juntasse pirataria como um grupo econômico, é o terceiro grupo econômico no mercado de TV por assinatura no Brasil. Tem um estudo que saiu na BTA, na feira da BTA no ano passado, que estimava em mais de 4,2 milhões de domicílios no Brasil como piratas. Quem está no interior, principalmente quem está mais perto da região de fronteira, né, sabe muito bem que talvez esse número a penetração seja muito maior do que isso. Tá? Mas esse é um número, uma estimativa, e que está todo mundo perdendo dinheiro. O governo está perdendo dinheiro, o programador está perdendo dinheiro, né? Isso é uma ameaça muito, muito, muito forte. Outro ponto importante é que a gente tem uma concentração elevadíssima no mercado de TV por assinatura hoje. Então, na ponto de vista da distribuição, você tem 2 players que representam mais de 80% do mercado. Você tem na programação, no conteúdo, um player que muitas vezes, se ele está empacotado, ele representa mais de 60% do custo do conteúdo. O resultado, na verdade, para o assinante é um alto custo de conteúdo linear, especialmente para quem está começando. Tá? Outra questão que eu acho que já foi bastante discutida aqui, mas bastante discutida aqui no próprio evento da Brint, é a questão um pouco de assimetria de obrigações regulatórias. Agora, especialmente focando no vídeo, especialmente falando em conteúdo, a gente falando de obrigações regulatórias entre o serviço de conteúdo e os SEACs, ou seja, quem tira a licença para operar TV por assinatura, e você não tem nenhum tipo de diferenciação entre um pequeno player, que tira SEAC, ou SM também, isso vale para SM também, e o grande player, né? O SEAC é ultra regulado, e quando você pensa nisso, submetido a uma neutralidade de rede, ele é um serviço que vai te tornar talvez menos competitivo do que alguém que não tem nenhum tipo de amarra. Então, um serviço over the top que não tem nenhum tipo de amarra. Então, o SEAC é extremamente regulado e com o cenário de neutralidade de rede de distribuição de conteúdo, talvez não seja fair você ser muito regulado e alguém não ser regulado também. Acho que o ideal, eu não quero que se regule, eu quero que se abra, todo mundo não ser regulado ou ter a mesma regulação para trabalhar em bases iguais. Hoje a regulação, seja para SM ou seja para SEAC, ela iguala os grandes e pequenos. Então, se você tem hoje 49 mil assinantes, 49.999, você tem um tratamento, você tem 50 mil, 50.001, você tem outro, né? 50 mil hoje é pequeno, é grande. Quando você está falando de uma operadora que tem 10 milhões de assinantes, ou você juntando com Triple Play, você está falando de 70, 80 milhões de assinantes combinados. Então, acho que a gente tem que rever essas questões. É um trabalho que a NeoTV tem desenvolvido de mexer nisso. Quer dizer, hoje 50 mil assinantes não representa absolutamente nada. Pode ser que 50 mil assinantes para um provedor, a hora que começa a tirar a cabeça, começa a crescer, 50 mil assinantes ele já começa a ter a mesma regulação do grande. Acho que não tem que ser assim. Bom, que eu já falei, questão de ser justa a competição entre um SEAC regulado e versus serviços de terceiros over the top não regulados. E, por fim, acho que foi discutida aqui a questão de incentivos para os pequenos. Do ponto de vista de conteúdo, também falta um PRODAV da Ancine no sentido de incentivar a distribuição para pequenas empresas. Quer dizer, hoje, se você tem um PRODAV lá da Ancine para um pequeno cinema no interior do Brasil para ele distribuir conteúdo nacional, por que não existe essa mesma coisa para um distribuidor, para um ISP ou para um provedor, para um SEAC que está levando o conteúdo para a ponta do Brasil? Por que o cinema é melhor que um SEAC, que um ISP que está com SM está levando o VOD na ponta? E por fim, esse também é o grande ponto que tem que ser colocado, a questão do Condecine para o VOD. Condecine é um imposto que se paga, uma taxa que se paga. Isso varia para um filme de 2 horas, é cerca de R$3 mil por título a cada 5 anos.
que tem que ser pago. Quando você tem outros tipos de formato que não um filme, você tem valores menores. Mas isso especialmente para um serviço de subscription, video on demand, que é um serviço de assinatura, no qual você tem uma livraria, uma biblioteca de 2.000, 3.000, 4.000 títulos, multiplica 4.000 títulos por R$3.000. E não é só você paga uma vez a cada 5 anos, só que a cada vez que você coloca um título novo, você tem que pagar novamente, né? Se você for aplicar a lei by the book, é assim que tem que fazer. Ele é muito caro, né? Ele é caro, mas não acho que isso afetaria o resultado final de um grande player nesse mercado, né? Mas para um pequeno, totalmente inviável, né? Isso está sendo rediscutido, né? Mas isso é um ponto muito importante. Quanto mais tempo demorar para resolver isso, mais concentração de mercado vai haver nisso aqui, que é um mercado que não está concentrado ainda, é um mercado que ainda existe, oportunidade para todo mundo, mas isso tem efetivamente que ser rediscutido para evitar mais concentração também nesse mercado. Bom, eu prometi para vocês quais eram as opções práticas para os ISPs para lançar conteúdo. Primeira pergunta mais básica, qual o tamanho do bolso do ISP? Quanto ele tem para gastar? Quanto ele tem para colocar nesse projeto? Acho que essa é a pergunta primordial. A partir disso, você quer ser dono do assinante ou não? Você quer controlar a tecnologia? Tem estrutura para negociar conteúdo? E qual a sua competição no local? A partir disso, quais são as suas opções que você tem hoje disponível? Primeira, não faça nada, né? Coloque rede, invista em fibra, ganhe assinantes, põe a banda larga, né? Coloque amplie capacidade. Primeiro, não faça nada e espere. É uma opção, tá? Isso aqui é uma das coisas que na Anel TV, quando vem um provedor conversar com a gente tenta identificar esse tipo de coisa para ver qual que é o momento dele, para ver o que ele tem que fazer. Outra opção é brincar um pouquinho de TV por assinatura, sendo um dealer de um desses grandes DTHs e aprender como esse negócio funciona. Também é uma opção válida. Pode ser lançar o serviço também através de um enabler tecnológico. Vou dar um exemplo aqui, existem outros, tá? Não tem nenhuma propaganda. Media Networks pode ser uma opção. Lançar o serviço de TV por assinatura através de um atacadista, a Ion é um deles, né? Tem outros que estão surgindo também. Montar a operação de redente compartilhado com outros ISPs. Então isso é uma coisa que eu particularmente... eu vejo que tem acontecido cada vez mais empresas têm ido na Anel TV no sentido de tentar, operadores próximos já compartilham, fazem swap de capacidade de fibra e tudo mais. Então, é viável do ponto de vista de negociação com o programador, você tentar compartilhar esses custos, né? E, finalmente, montar uma operação própria. Só que isso ainda pode ser combinado com o quê? Isso aqui ainda pode ser combinado com distribuir serviços over the top de terceiros ou você também lançar o seu serviço de over the top próprio. Não tem uma resposta. No ano passado me botaram uma pressão aqui na mesa, acho que foi Israel, não sei se foi, mas acho que foi Israel, que ele falou assim, mas o que você faria se você fosse um SP? Eu falei, cara, assim, varia do tamanho, varia do... Isso aqui não tem uma resposta única, varia conforme o tamanho do ISP, varia conforme o tamanho da empresa, varia com a visão da empresa de futuro. Então, esse ano eu resolvi desenvolver um slide aqui para tentar cobrir antes que o Israel me pegue na esquina, né, Israel? Você tem aqui já tem aqui um framework de trabalho aqui para ISPs que querem fazer alguma coisa na área de conteúdo. Bom, alguns aprendizados aqui que a gente tem, é interessante, né? A gente tem uma cabeça mais de vídeo, mais de conteúdo, eu tenho aprendido bastante com os ISPs, mas alguns aprendizados que os ISPs têm tido, que eles têm falado para a gente. Estou vendo alguns aqui, Bruno da Conecta, bom, Luiz não dá nem para falar, o Luiz da Life não tem nem como falar aqui que ele é novo, né? Mas tem algumas pessoas aqui que eu vi que estão aqui lançando o serviço. Eu acho que a primeira coisa, essa é importante, o Osmir também vai saber disso. Não basta querer ou ter dinheiro para distribuir canal de TV por assinatura desejado pelo ISP. Não adianta você achar que você tem dinheiro que você vai comprar o conteúdo. Você tem que ser aprovado pelo programador. Se o programador não aprovar seu projeto, não entender seu projeto, não adianta você ter dinheiro e achar que você vai distribuir o canal de TV por assinatura. Essa é a realidade. Implementar a TV por assinatura é bem mais difícil, bem mais demorado e vai custar muito mais dinheiro do que o planejado inicialmente. Tá? Isso, 10 em 10 ISPs que vão lá na ANEL, eles vão lá e desabafam e falam que é exatamente isso que acontece. Outra coisa que é importante, não é também porque funciona do ponto de vista de tecnologia que também vai ser aprovado pelos distribuidores
e distribuidores ou programadores, quem tem os canais. Uma coisa é funcionar do ponto de vista de tecnologia, outra coisa é eles darem o direito de você distribuir o conteúdo deles. São duas coisas bem diferentes. Outra coisa, isso é importante, vender o serviço de TV por assinatura também exige uma série de capacidades do ISP. Grande parte delas, os ISPs hoje estão desenvolvendo essas capacidades do ponto de vista de vendas e marketing. Não é algo... vender TV por assinatura ou conteúdo exige um conhecimento diferente na venda, no empacotamento. Grande parte dos ISPs estão nesse estágio de aprendizado, mas isso também pode ser uma barreira para o sucesso do projeto. Outra coisa é o SEAC em si. O SEAC traz uma série de obrigações adicionais que os ISPs hoje estão acostumados muito mais com o SCM e que hoje eles não estão acostumados com isso, e também traz uma série de questões com relação a canais de cota, questão do empacotamento em si, do credenciamento na Ancine. Então, uma série de questões específicas que hoje a gente tem que explicar bastante para os ISPs que vão na ANEEL. Outra coisa que também não dá para contar, né, que é importante, não vai esperar as mesmas margens líquidas no serviço de TV por assinatura ou de conteúdo que vocês experimentam hoje na banda larga. O foco do produto de TV é fidelizar. Se você tem, você fideliza. E esse mercado para quem também está começando isso, também já percebeu que esse é um mercado altamente focado em relacionamento. Você tendo um bom relacionamento com o programador, certamente você vai conseguir muito mais coisas do que se você não tiver um relacionamento. Você nem lança o serviço. Por fim, só para a gente fechar aqui para ir para o painel, esse é importante. Não cometa os mesmos erros que seus colegas. Tem muita gente que já bateu cabeça lançando o serviço. Aprenda com os erros de quem já errou. Cometa outros erros. Tá? Acho que isso é muito importante, porque não é um negócio que você vai lá, você pega na prateleira, cada serviço é serviço customizado. Acho que vale muito a pena, nisso aqui tudo, obviamente, economizar tempo e dinheiro, e conversa com pessoas que já fazem isso há 15, 20 anos, que já bateram muita cabeça, elas estão super abertas e super dispostas a poder compartilhar conhecimento com vocês. O concorrente não é o pequeno, o concorrente, na verdade, é o grande. Então, todos os associados na NeoTV, para quem está lançando TV por assinatura, tem um intercâmbio muito grande de informações entre os associados. Outra coisa, saiba escolher bem o seu parceiro de negócio e tecnologia, ver se ele tem um futuro, porque isso vai ser muito importante, porque é um investimento extremamente elevado. Pense no serviço também, que é um negócio que não vai funcionar para ontem. Um associado da ANEEL, a gente não mexe em tecnologia, mas quando a gente vê um associado, ou uma empresa que quer se associar fazendo besteira, a gente tem que falar. Vê um associado falou que ele ia comprar um Redend analógico, e ele ia lançar a TV por assinatura. Eu falei, meu amigo, assim, acho que realmente você está... Isso realmente é muito... Não faça isso, Isso é uma grande besteira, Quer dizer, você está jogando dinheiro fora porque você não vai conseguir competir com nada, tendo o Redend analógico. Então tem que pensar que o hábito de consumo de conteúdo da geração Z, da criançada hoje, é diferente da geração Y, o pessoal aí da década de 80, 90, e da geração X, Então você tem que pensar no serviço à prova de futuro. Não adianta você pensar para o passado, o serviço que está agora, está todo mundo pensando lá para frente. Isso também é muito importante. Participe dos eventos do setor, tem muito evento, os eventos da ANEEL são um bom exemplo. A gente promove 4 eventos no ano, é uma ótima oportunidade para poder, quem está interessado em entender sobre o assunto, mergulhar sobre isso. Os eventos para ISP são gratuitos. E outra coisa, aqui, acho que quem quer saber mais sobre TV por assinatura, pergunta lá no Posto Ipiranga, tá? Aqui, na verdade, que a gente brinca lá na ANEEL, que o pessoal vem sempre fazer perguntas para a gente, falar, pergunta lá no Posto Ipiranga, pergunta na ANEEL. Mas falando sério, a ANEEL TV está à disposição dos provedores aqui para poder compartilhar as informações que possui. E na ANEEL TV você não precisa ser associado para a gente compartilhar informações com vocês, porque isso aqui muitas vezes é importante para vocês fazerem um business plan. Várias empresas vão na ANEEL TV para discutir, para trocar ideia, ou nos eventos também, não roda taxímetro aí na ANEEL TV. A ANEEL fica aqui em São Paulo, tá? A gente está à disposição de vocês aí para qualquer dúvida. Obrigado. Eu queria agradecer aí pela palestra do Alex. O problema é que acho que ele deixou a gente sem questões agora, O cara matou tudo ali, meu. Bom, para começar, vamos convidar o senhor Corradini ali para
Ver se sobrou alguma questão lá com ele. Alex, qual é o seu signo? Ele falou que ele ia perguntar isso lá atrás, não acreditei. Capricórnio, tá? Eu sou um provedor de internet e eu vou perguntar em nome de alguns provedores. A pergunta que eu tenho é de tudo aquilo que você colocou, acho que a maioria dos provedores tem 500, 1.000, 1.500, 2.000 usuários. São realmente pequenos provedores regionais. Esses provedores estão desembolsando algumas, para o tamanho do porte do negócio, verdadeiras fortunas para poderem competir na fibra ótica. Hoje, em Campinas, na região que a gente atua, a Vivo vende 100 megas para uma empresa R$250. Então, se a gente não tiver uma rede de fibra bem estruturada para poder atender o mercado com demanda, a gente está no mato, sem cachorro. O investimento em TV é um verdadeiro milionário, do ponto de vista do pequeno provedor. No caso do Israel, nem tanto, porque é uma outra história. Mas o nosso é assim. Eu vejo a propaganda, por exemplo, da NET. A NET não faz propaganda de TV. A NET, se vocês repararem, a NET faz a propaganda de internet. Ela vende internet e agrega valor de TV. Então, realmente é um mercado. Fora isso, a mídia, o poder de propaganda da NET, da Sky, a NET tem a Gisele Bündchen, eu tenho o Mário, meu sócio, que está ali, que não vende nem, olha lá. Como é que eu vou vender alguma coisa com o Mário? Comparar com a Gisele é difícil mesmo. Realmente. Não tem comparação mesmo, é injusto. O que você... Claro, não é uma pergunta objetiva, assim, final, mas o que você... Para esse pessoal, como começar? Como que um provedor com 1.000 usuários, 2.000, começa o seu negócio de TV? Tá? Nesse cenário tão milionário, difícil, vender o produto, a gente tem certeza do combo, a gente precisa ter, a gente faz combo de telefone, que é mais fácil, faz de interfone, faz combo de seguro, sei lá, mas como a gente vai agregar a TV a um provedor pequeno que está começando? Código, obrigado. Acho que você participou de pelo menos alguns eventos da ANEEL, você deve ter visto que isso normalmente é um dos focos da discussão, em ver como que a gente tenta levar essas discussões, né? Que isso não são discussões, tem uma discussão técnica, tem uma discussão super detalhada sobre programação, e a gente procura abordar um pouco isso lá. Resumindo um pouco, acho que a minha visão sobre isso é que existe alternativa sim para um pequeno, né? Eu acho que cabe ele avaliar e comparar. Agora, eu acho que friamente pensando, se ele hoje está no rádio, né, se ele está no rádio, acho que a maior parte da situação disso, acho que a primeira coisa que ele tem que pensar realmente é em ter capilaridade. Né? Quer dizer, ele está no rádio, ele ainda está demorando. A fibra vem primeiro que a TV, talvez acho que uma resposta mais prática e mais objetiva, mas ele já tem que pensar numa arquitetura de rede em fibra que ele possa mais para frente distribuir a TV de alguma maneira, né? Eu acho que isso tem duas variantes. Acho que a primeira variante depende da área de competição que ele está atuando. Então, a tua área de competição é uma área complicada. Nas quase 200 cidades que a NET atua, isso realmente tem uma competição diferente, e aí sim talvez você tenha que tomar uma outra medida. Se você está numa área que normalmente você não tem a competição da NET direta, você tem uma competição do DTH, depois você pode estudar outras medidas daquelas que eu listei lá. Então, mas sendo objetivo nesse tamanho, acho que primeiro você iria do rádio para a fibra, e na fibra você pensar alguma coisa. Se você está numa área de competição com a NET, aí sim você estudar uma alternativa mais detalhada. Legal. Obrigado, o Corradini e o Alex aí pelas questões. Agora vamos chamar o Marcelo Watson aí para fazer algumas questões aí.
Boa tarde a todos, boa tarde a mesa. Só metade da lista, hein? Eu anotei algumas coisas aqui e eu acho que quem participa da lista da Abrint vê que quando o assunto de TV surge na lista, eu sou um dos que fala contra a TV. Eu acho que por isso que me botaram aqui. E eu queria te fazer uma pergunta, Alex. Ontem, por exemplo, a gente, no final de uma palestra aqui da Anatel, foi dito que o Netflix está fazendo um estrago nos Estados Unidos, né? Eu tenho clientes que realmente não assistem TV, assistem Netflix direto. Eu sou um que assisto Netflix, não assisto TV. Quando eu quero ver alguma coisa de jornal, eu vou na internet e entro nos sites de jornalismo. A TV, ela é um mercado decadente? E se ela é um mercado decadente, quanto tempo os provedores têm para explorar esse mercado e recuperar o investimento que eles estão fazendo? Eu queria tratar a TV como tela, não como meio. Tá? Então, provavelmente você assiste parte dos conteúdos que você continua assistindo, você deve utilizar a televisão ainda como tela, como uma das telas. Obviamente você tem a tela do tablet, você tem a tela do celular, cada um na sua conveniência. Você vai para a cama, de repente você não quer ver a televisão, você quer assistir no tablet, né? A tela como TV eu acho que vai continuar existindo e a gente tem que pensar nisso, como explorar essa tela da melhor maneira possível, né? Então, eu também sou um usuário frequente de Netflix. Minha filha, acho que a filha do Israel também, assim, acho que provavelmente, se for ver a quantidade de uso, né, a quantidade de uso noturno de Netflix é gigantesco, principalmente com conteúdo infantil. A oferta de conteúdo infantil é fantástica, é muito boa. Então, mas ela alterna, por exemplo, eu vou dar o exemplo da minha filha com um exemplo individual, mas acho que serve para várias pessoas, fazendo uma analogia. Ela conheceu determinados conteúdos na TV linear e depois ela foi explorar no Netflix. Às vezes é interessante que a promoção que você tem, o merchandising que você tem de determinados conteúdos, você poder comprar determinados produtos numa loja de brinquedos ou numa farmácia e tudo mais, faz com que a criança esteja envolvida com aquilo, às vezes esteja envolvida com o canal. Assim, eu não acho que o canal linear vai morrer como um todo. Acho que determinados tipos de conteúdo ao vivo, conteúdo esportivo, eles vão ter a sua importância. O conteúdo ao vivo esportivo, especialmente, vão ter a sua importância. Então, te respondendo, eu acho que, no fundo, aquilo que eu comentei na apresentação, acho que a função do operador vai ser um pouco empacotar esse tipo de coisa, empacotar essa oferta, né? Tentar entregar uma experiência para o usuário, porque você já está entregando a banda larga, você pode entregar sua banda larga mais um conteúdo, seja de TV ou seja over the top, você pode empacotar isso com a tua banda larga num preço competitivo, né? Então, eu acho que a função do operador vai ser fazer isso. Eu acho que o timing para isso, como eu comentei aqui na resposta do Corradini, é o timing do tamanho do provedor, né? Assim, mas eu não acho que é alguma coisa que efetivamente morreu, está se transformando, né? Acho que o mercado está se transformando, a tela TV vai continuar sendo uma tela que vai ser utilizada para distribuição de conteúdo e vai ter várias empresas que vão explorar, o provedor pode ser uma delas. Eu acho que o conteúdo regional é uma questão muito importante, que é muito poucas vezes falada e tem que ser destacada. Você está na região dos lagos, você pode ser um distribuidor desse conteúdo específico de interesse local, né? Você tem uma Caras, né? O local para passar da sociedade e tudo mais, os eventos que acontecem lá dentro, isso é uma coisa que dificilmente alguém grande vai ter agilidade tua para fazer isso. Então, o atendimento e tudo mais. Então, acho que tem espaço, é um mercado muito grande, é um mercado que está sendo descoberto, é um mercado que hoje a gente está falando de ARPUs muito altos, né? Falando de receitas médias muito elevadas. Então hoje o Netflix é R$17,90 e está explorando um filão de mercado muito grande, né? O ARPU médio hoje de TV por assinatura está em 70 e poucos reais, se eu não me engano, o último número de 2014. Então assim, será que não tem gente que quer comprar conteúdo a 17, a 15, a 5? Tem, né? Tipo, quem não compra aplicação, quem não compra coisa que é 99 centavos? Então, acho que a gente tem que fazer crescer, o mercado de conteúdo, né? Acho que tem alternativas para isso, acho que tem outras ofertas que não essas tradicionais, e o mercado está em transformação. Tá? Obrigado. Queria agradecer o Watson aí pelas considerações, e agora a gente queria abrir aí para debates aí para o pessoal aí. Fabiano? Alex. Alô?
Alex, você colocou ali nos slides o valor do custo de programação em um player, 60%. Né? Nós, de provedores, alguns anos atrás, antes até do momento Telebrás, que oportunizou para os provedores a baixa do IP, nos rincões mais distantes do nosso país, a gente fazia um trabalho muito intenso de combater isso, que estava muito concentrado em 3, 4, 5 vendedores de IP, né? São as grandes operadoras que nós chamamos aqui. E na época se pensou em diversas alternativas, ir no CAD, questionar situações como essa, pressionava-se o governo. A Ancine, né, que tem o dever disso, né, tem a Anatel, a Ancine, mas no caso da Ancine, não está se pensando alguma coisa em dizer, 60% vai só para um bolso. Toda uma cadeia que se tem aí, seja de distribuidores, operadores, e se concentra tudo isso, esse 60% só num camarada, porque se tu for ver as margens de um provedor, mesmo que seja dealer, horrível vai ser ainda mais tu meter dinheiro em redende, etc., porque o negócio não fica de pé. Tá certo que tem que fazer um trabalho de defesa da carteira. Eu trabalho já há muitos anos com isso. Trabalho junto com a Algar lá há 3 anos. Tenho lá meus 2.000 assinantes, mais ou menos, de TV. Mas a margem é muito pequena. A gente defende a carteira. A gente consegue competir, inclusive, num grande centro como já é Caxias do Sul, com a NET, com a GVT, com a Sky. Mas se a gente conseguisse mexer nessa relação de primo pobre, primo rico, em especial no caso de programação, de 60%, será que não tem um espaço no CAD? O que a Neo TV está fazendo em relação a isso? O que a Brint pode fazer? O que todas as associações podem fazer nesse sentido, Alex? Boa pergunta. Acho que essa é uma pergunta que talvez a gente pudesse falar, ter só uma palestra só sobre isso, mas de maneira prática, acho que nada é por acaso, nada é uma situação que foi criada agora, nada é uma situação que a gente chegou a essa situação dessa maneira. Acho que a primeira questão é que acho que tem uma concentração extremamente elevada no mercado, foi o que eu abordei na apresentação, tanto do ponto de vista de distribuição dos distribuidores, quanto do ponto de vista de programação. Acho que sim, acho que podem ser, acho que está num momento bom, né? Está num momento bom. Eu tenho visto a Anatel e a própria Ancine também muitas vezes falando a respeito disso, do assunto. Acho que tem um momento propício. Agora tem a revisão do PGMC também. Acho que tem um momento propício aqui para se abordar esses conteúdos. Mas eu acho que assim, também a gente tem que ser realista, né? Acho que só isso não vai resolver, né? Assim, acho que isso é uma questão que obviamente ajuda, faz parte da discussão, mas existem muitos outros temas, né, como a assimetria regulatória, você ter de repente menos amarras para o pequeno provedor poder atuar, né, não é uma questão de financiamento, acho que foi bastante debatida aqui no evento da Brint. Então tem uma série de questões, não adianta a gente tampar o sol com a peneira, achar que realmente só isso vai acontecer. O que vai acontecer se você mantiver o custo de conteúdo extremamente elevado é que você vai matar os pequenos provedores, né? Você vai permitir só que quem tem 1 milhão e pouco de assinantes vai acabar sobrevivendo, né? Então, acho que aí é uma política pública, a gente precisa de uma política pública nesse sentido, analisar, né, todos esses aspectos, mas acho que apenas a questão não é mais resolver apenas isso. Acho que tem que resolver uma série de outros aspectos. Esse aspecto certamente vai ajudar bastante, mas tem que resolver uma série de outros aspectos, acho que para a sobrevivência do provedor regional. Hoje você falar em CA, que é SCM, STFC, tipo, olhar de maneira verticalizada, não faz muito sentido, né? Você está falando em players quadruple play, que a receita de móvel junta com a receita de fixo, junta com a receita de banda larga, e aí você investe na TV. Então, você está falando que você está competindo, às vezes, banda larga de um pequeno provedor com um player que tem, sei lá, bilhões e bilhões, de 40 bilhões, 50 bilhões de reais de faturamento. Então, acho que isso é uma questão que o governo hoje não pode olhar mais de maneira verticalizada, né? Tem que olhar de uma maneira horizontal, né? Hoje os serviços são todos empacotados. Então, respondendo a tua pergunta, acho que sim, é um assunto que, entre outros, acho que tenho visto a Ancine e a Anatel falando sobre isso, acho que sim, acho que tem um espaço para conversar sobre o assunto. Tem mais uma questão ali. Poderia identificar com o nome, empresa, estado, quem pegar o microfone? Obrigado. Meu nome é Osmir, eu sou da NetSpeed, Minas Gerais.
Alex, nós estamos vendo um movimento grandioso ocorrendo nos Estados Unidos, que é com relação às programadoras oferecendo o conteúdo já em OTT, né? Já o conteúdo linear em OTT, né? A Fox, a ESPN com pacotes já. E uma das situações que foi colocada nos Estados Unidos é que quem estava boicotando esse projeto todo, esse processo todo, eram as empresas de cabo, né? Estavam sendo acusadas de boicotar essa abertura do conteúdo que eles criam para o mundo internet, né? E você vê, como você vê isso aqui no Brasil? Porque olhando do ângulo, eu acredito que o provedor ele humanizou muito o trabalho de telecom. Nós chegamos mais próximo do usuário, nós estamos realmente ouvindo o usuário. Então, eu acredito que a gente agrega valor, como nós estamos vendo a busca nossa por conteúdos, né? Fazer peer com Netflix, com Google, trazer servidores para dentro das nossas redes. Isso não seria uma grande solução e, de fato, aí o foco ficaria para o provedor no desenvolvimento de redes, na instalação de redes, onde ele cobraria por franquias. E será que a fórmula não é melhor desse jeito? A gente não conseguiria com as programadoras o mesmo cenário que está acontecendo hoje nos Estados Unidos? Bom, acho que são dois aspectos aqui, Osmir. Primeiro a questão do como que você vai... Hoje essas programadoras, a maior parte delas, rentabiliza o assinante através, na verdade, da venda de um pacote de TV por assinatura, ou seja, a distribuição não é uma distribuição direta. A distribuição é você distribui para um operador e esse operador vende para o assinante e assim funciona essa cadeia. Por quê? Porque basicamente o assinante talvez não esteja interessado em apenas receber conteúdo de um programador, está interessado nos direitos ou a criatividade, né, a criatividade está distribuída por diversos programadores e você tem os canais de TV por assinatura basicamente porque você vai receber de vários, né? A partir do momento que você tem um modelo de distribuição direta, você teoricamente tirando o operador ou o provedor de internet do caminho, você tem que criar uma série de capacidades para esse programador. Não que isso não vai acontecer. A HBO fez um movimento bastante interessante nos Estados Unidos com o lançamento do HBO Now. Então você não precisa ser um assinante. Você não precisa ser um assinante de nenhuma uma TV por assinatura nos Estados Unidos para poder ter acesso a esse serviço. É um movimento que é um teste. É um teste, se for bem sucedido, certamente outras programadoras vão seguir. A questão volta na questão que eu coloquei lá atrás, será que você não vai querer comprar um de cada um? Será que individualmente, no empacotado, não vai sair melhor? Alguém vai empacotar tudo isso? Quem vai empacotar todo esse serviço? Quem vai trazer o conteúdo regional? Então, acho que vai acontecer um movimento de ajuste, né? Acho que vai ter mercado para todo mundo. Quem, por exemplo, gostar muito de Game of Thrones certamente não quer, de repente, comprar um buy-through da HBO. Agora nem tem mais tanto isso, mas você não teria que pagar a partir do pacote de R$70, comprar HBO. Então, eu acho que para determinados tipos de público isso vai acabar funcionando. Então, de repente você não quer ter 250 canais, você quer um fã de Game of Thrones, você vai assistir aquilo. Da mesma maneira que se você é um fã de... a Netflix tem feito isso muito bem, né, de House of Cards, de Orange is the New Black e várias outras séries produzidas por ele, você vai assinar aquele determinado tipo de serviço. Então, acho que o conteúdo é rei, né, o conteúdo sempre fala, content's king. Então, as pessoas vão atrás desse tipo de conteúdo, vão tentar empacotar tudo isso, né, para ter uma melhor experiência para o assinante. Obrigado. Temos mais questões aí na plateia? Se identifique-se. Boa tarde, Alexandre Brito, da Ion TV. Alex, você comentou muito bem o fato da preparação do ISP com relação à parte comercial, à parte de marketing para a venda de TV. A gente sabe bem que venda de TV por assinatura é bem diferente de venda de internet, né? E eu posso falar com alguma propriedade aqui, espero que alguns ISPs não se sintam ofendidos, mas eles mesmos já me disseram, quando eles entraram na nossa operação, que eles estavam acostumados a tirar pedido. Vender internet, eu tirava pedido. Vender TV tem um outro approach, tem uma outra abordagem.
E até então, até por isso mesmo, a Ion TV se preparou para ter todo um suporte comercial, um suporte de marketing, para ajudar o provedor que está acostumado a tirar pedido. A minha pergunta pela sua experiência, pelo que você tem conversado com os ISPs, o pessoal já entendeu que essa necessidade de uma equipe de marketing comercial para TV por assinatura é diferente de uma equipe de marketing e comercial para a venda de internet? E se sim, se eles estão se preparando para isso? Acho que vocês, assim como a gente, vocês também estão nesse mercado. A gente tem atuações diferentes, são atuações que não são competitivas, são atuações complementares, mas vocês têm visto isso também rodar do Brasil e têm conversado com uma série de provedores. Os provedores mais sofisticados, não. Os provedores mais sofisticados já têm uma estrutura, boa, né, boa de marketing, mas às vezes eles, de repente, talvez eles tenham uma operação própria, né, talvez eles acabem tendo uma operação própria. Então, quer dizer, operadores são um pouco maiores, né, que de repente já romperam a faixa de 10 mil, 15 mil, 20 mil assinantes, eles já têm o problema de um grande operador. Então, acho que talvez eles já estão nesse processo de aprendizado, né? Nem todo mundo tem uma sofisticação, obviamente, da NET, acho que não é nem esperado, porque a NET faz isso há muitos anos, mas acho que é natural que isso aqui vá acontecer. A maior parte das empresas são menores, respondendo a tua pergunta, não acredito que ainda tenham esse know-how. Acho que eles estão participando de eventos, conversando com várias empresas parceiras, identificando essa necessidade. Então, acho que é um negócio que vai, aos poucos, acho que todo mundo vai perceber que não... A hora que acabar, acho que a questão acho que a hora que acabar tirar pedido, né, a hora que não for mais apenas tirar pedido, o pessoal focar em qualidade, ter competição também nessas pequenas praças, aí assim, acho que o pessoal vai se movimentar mais para fazer isso, tá? Então, acho que, tentando responder a sua pergunta, acho que a maior parte deles, dos pequenos, ainda precisa se preparar bastante para isso. Ok, está claro para mim. Assim, eu acho que enquanto uma associação, eu acho que ninguém vai se importar aqui de eu fazer um convite, quem quiser conhecer a Ion TV, bem aqui em frente. Além de sermos um atacadista, como você colocou ali, a gente também dá todo esse suporte comercial, marketing, e, como você falou, né, nós somos complementares, então não tem... Eu acho que é importante, antes de tomar qualquer decisão, é importante conhecer todas as alternativas, conhecer a Ion, conhecer mídia, conhecer Neo TV, conhecer as alternativas que existem de mercado para poder tomar uma decisão mais sensata, porque não é um investimento baixo. Acho que é importante ter essa pluralidade. Temos mais questões aí, não? Tem mais alguma questão aí? O Watson está querendo pedir a palavra novamente aqui. Você não tem uma pergunta para mim, Bruno? Eu só queria fazer meio que uma pesquisa rápida, pedir para vocês levantarem a mão aqueles que estão investindo em TV. Quem que está investindo em TV hoje? Quantos acreditam que o mercado de TV é válido para investir, mesmo que não esteja investindo? Tá, joia. Obrigado. Eu tenho uma pergunta também. Por que vocês acham, dado que vocês me colocaram no centro da mesa aqui, eu tenho uma pergunta para vocês. Por que vocês acham que tão poucos operadores, provedores lançaram depois de 3 anos de SEAC? Essa aqui era para mim, né? Mas vocês não fizeram, vou fazer para vocês. Eu posso falar no meu caso, né? A gente já estudou bastante, você sabe disso. A gente está atrás, correndo. O problema é que nós estamos ainda fibrando, cabeando, a gente está montando infraestrutura. Então, eu acho que não adianta eu ter o serviço já e não ter como entregar para o meu cliente um serviço com qualidade. Então, assim, no meu caso, agora a gente está com um parque até grande de clientes em fibra e eu acho que já é um momento de já ativar isso aí. Já, na verdade, para mim, acho que já passou um pouquinho o tempo. Acho que para os outros aí, sim. Mas fazendo uma avaliação de outros que vocês têm visto, que têm sofrido para lançar, por que vocês acham que demorou tanto? E aí, provocando até o Bruno poder passar um pouco do depoimento dele também, Bruno. Se você puder passar um pouquinho, eu achei legal que você está nesse processo aí.
A grande dificuldade é o controle de conteúdo centralizado, né? A gente tem hoje uma dificuldade muito grande de a própria ANEEL, assim, se nós provedores já somos pequenos frente a eles, a própria ANEEL tem dificuldade. Então acho que esse controle, o conteúdo centralizado é uma dificuldade de todos nós. Eu acho que todas as operações, tirando essas gigantescas que se falam em mais de milhões de assinantes, tirando eles, eu acho que todos sofrem por esse quase monopólio do conteúdo de TV no Brasil. Então, a grande dificuldade é essa. A dificuldade técnica é monstruosa, é um negócio que se a gente parasse para pensar, a gente não entraria, mas elas são superáveis, estão superadas, mas a questão de negociação, de conteúdo, nem negociação acho que é o termo. Negociação não é o termo, porque não tem negociação. Essa liberação, esse credenciamento, depois vocês me ajudam, o Alex me ajuda a dar um nome para isso. Isso é a grande dificuldade, a gente conseguir acesso a esses conteúdos. Há quanto tempo você está nesse processo, Bruno? Conta para o pessoal. 2 anos e meio. Acho que mais questões aí? Não. Gostaria de agradecer aqui ao palestrante, ao Alex, aos Marcelos. Tem mais um? Tem a pergunta lá? Não. Acho que não, né? Vai lá. Identificar, por favor. Luciano, de Jataí, Goiás. A gente queria saber qual que seria o patamar de investimento aí para iniciar, para quem, considerando que eu já tenho toda a cidade cabeada, e para entrar com a TV, quanto que eu teria que estar começando com isso aí em valores? Eu seria leviano em te falar um valor. Eu não tenho aqui vários fornecedores aqui, estou vendo vários aqui na minha frente aqui, ó. A ADE, de Deto aqui, ó. Acho que você tem vários outros que estão aqui. Eu seria leviano em te dar um valor, porque são várias oportunidades, depende se você vai lançar TV aberta, se você vai lançar TV por assinatura com quantos canais, com quantos IRDs, né? Quer dizer, como é que você vai montar tudo isso, se você vai ter um serviço no cloud, se você vai ter um serviço de gravação, de PVR, tem tanta premissa por trás disso, que isso aqui pode variar de um Fusca a uma Ferrari, tá? Então, assim, é um valor, sendo bem honesto, me corrija se eu estiver errado aqui, estou vendo o Enzo aqui, pessoal do Herdeto aqui, me corrija se eu estiver errado, mas assim, é leviano te falar sem te dar uma série de premissas. Acho que os fornecedores que estão aqui na Brint, na ANEEL também, tem vários fornecedores, podem te dar uma ideia precisa e fazer premissas para você, para a tua operação, tá? Mais uma, acho que é a última questão agora, porque nosso tempo está meio esgotado já. Leandro, NTCnet, Colíder, Mato Grosso. Você falou sobre a TV aberta, é uma dúvida que às vezes a gente surge, né? Pegar os canais parabólica e acho que seria isso, encapsular e jogar dentro do IPTV, alguma coisa assim. Qual seria a carga de regulamentação? Isso pode ser feito? Tem que ter uma licença especial para você pegar um canal de parabólica e injetar, já que ele é de graça? Você pegar, simplesmente oferecer a comodidade de uma gravação, um IPTV, tem um licenciamento específico para isso? Precisa de SEAC, não precisa? A partir do momento que você estiver fazendo um acesso condicionado, se estiver vendendo, sim, você tem que colocar isso, independente de ele ter custo ou não, sendo analógico, você tem que ter você tem que operar nesse sentido, tá? Então, Mas, por exemplo, a Globo, a SBT, eles têm que me dar uma autorização para encapsular isso? Tem que dar uma autorização para fazer isso. Bom, vamos encerrar então o nosso painel. Eu queria agradecer agora novamente ao Alex e aos Marcelos aqui pelo apoio nosso aqui, pelas questões. Só queria dar um aviso. O cachê do Mário é baratinho, tá? Se quiser começar, começa por aí. Cachê do Mário. E, bom, então vamos dar uma salva de palmas para os três aqui. Obrigado.